Meus amigos, o vídeo de hoje é mais uma reclamação e um protesto para um Kaneshiro do que outra coisa. Porque hoje nós vamos falar de um problema que já é muito recorrente em Blue Lock. E sinceramente, a partir desse arco da Copa do Mundo Sub-20, esse problema tá ficando muito chato e isso tem que parar. Que é o problema dos goleiros em Blue Lock. O problema da inexistência de goleiros em Blue Lock, tá? Lá na primeira seleção, a gente teve a desculpa de que os goleiros eram também atacantes. Então, eles não eram goleiros profissionais, eles não sabiam agarrar. E mesmo assim, o Lemon lá fez uma outra defesa. Mas beleza, era uma desculpa aceitável de que, os goleiros são ruins, os goleiros não têm experiência. Beleza. Então nós tivemos a segunda seleção, que nós tivemos lá os hologramas Blue Lockers, onde o Ego disse que esses hologramas eles foram criados com as simulações dos melhores goleiros do mundo. Tô vendo os melhores goleiros do mundo. Os hologramas defenderam, sei lá, uma, duas vezes durante a segunda seleção inteira. Péssimo os hologramas. Então, nós tivemos, agora sim, agora você pode dar desculpa que é holograma, de que, sei lá, os hologramas pegaram mal as simulações, qualquer coisa assim. Mas então nós tivemos o arco Sub-20. O arco do Japão Blue Lock contra o Japão Sub-20. Onde nós tivemos o nosso primeiro goleiro profissional atuando, o Fukaku, e o cara é um inútil, o cara é um lixo. A única defesa que o cara fez foi um chute mal colocado do rim. Todas as outras vezes que chutaram no gol do Sub-20, o cara errou, o cara não consegue fazer uma defesa decente. O Aiko, ele servia de goleiro praticamente no jogo do Sub-20, que ele defendia tudo. Ele defendeu o chute lá do Carazo, ele defendeu o chute do Yukimiya, ele defendeu várias chances que o Izagi, que o Rin foram ter, ele defendia tudo. O Aiko era praticamente o goleiro do Japão Sub-20. O Aiko tem, o apelido de última muralha, então o Kaneshiro parece que tem a necessidade de colocar o Aiko como sendo literalmente a última linha de defesa. O goleiro não existe pro Kaneshiro, o goleiro não existe pro Japão Sub-20. O único goleiro decente que nós tivemos até agora foi o Gagamaru, que realmente, o Gagamaru parece que ele absorveu a habilidade de todos os goleiros. O Gagamaru, ele tomou gol 3 vezes no jogo do Sub-20. E todas as 3 foram justificáveis. Foram gols que você entende. O primeiro foi um gol do Sai, que, caraca, foi um gol quase que de cruzamento por cima do Gagamaru, onde todo mundo tava esperando um cruzamento, era um chute a gol. E foi assim, um gol num ângulo muito fechado. Então beleza, justificável. O segundo foi um gol do Shidou, que, pelo amor de Deus, foi um gol de falta, onde o Sai tocou pra ele, tocou lá pra direita do gol e o Shidou chutou na esquerda do gol. Foi um gol extremamente imprevisível. E o terceiro, que é o Big Bang Driver, não preciso nem comentar, né? O Gagamaru saiu do gol pra impedir o que seria um gol do Shidou, mandou a cabeçada e o Shidou mandou uma bicicleta do meio do campo. Era impossível ser defendido. Então todas as 3 vezes que o Gagamaru tomou gol foram justificáveis. O Gagamaru defendeu, quantas defesas o Gagamaru fez nesse gol? Ele fez uma defesa de bananeira. Pelo amor de Deus. O Gagamaru defendeu pra caraca nesse jogo. O Gagamaru é incrível, é o GOAT. E então nós tivemos o arco da Liga Neo Egoist, onde agora nós temos goleiros profissionais. Eu lembro de eu começando a ler esse arco, eu falando assim, agora são goleiros profissionais, goleiros que fazem parte dos times secundários dos maiores times do mundo. Então agora os goleiros vão ser um problema. Não, nós não tivemos uma defesa decente. Uma defesa qualquer. No arco da Liga Neo Egoist inteiro. Todos os goleiros, tirando o Gagamaru, são inúteis. Não teve uma defesa. Quando tinha algum chute e não era gol, é porque ou alguém impedia, e muitas vezes essa pessoa que impedia não era nem um atacante, não era nem um zagueiro, e sim um atacante. Meu Deus, cara. Isso é um problema que vem sendo colocado, que é, o Kaneshiro muitas vezes ele dá destaque para 3, 4 personagens no time. Então esses 3, 4 personagens, eles assumem as 11 posições do time. Um zagueiro que tem a função de defender, não defende. Quem defende acaba sendo, sei lá, o Bashira, acaba sendo o Rin no PXG, acaba sendo o Nagi no Manshine. Não que eles tenham defendido necessariamente, mas o ponto que eu tô dando aqui é, como os personagens principais eram os Blue Lockers, os personagens dos outros times, do time do Manshine, do Barsha, do PXG, do Ubers, eles não existiam, era só NPC. E eu garanto, isso vai acontecer com a Nigéria, a gente já tá vendo. Tudo bem que só teve um capítulo, mas a gente já viu acontecendo agora o Onaze defendendo um chute. E nós temos esses 4 personagens principais aí da Nigéria. Os 4 que apareceram na capa quando o jogo da Nigéria começou. E eu te garanto,
esses 4 personagens vão ser os únicos que vão jogar na Nigéria. O resto vai ser tudo NPC. O Onazi ele vai defender, ele vai estar no meio, ele vai estar no ataque, ele vai estar em todas as posições. Esses 4 personagens aí, não vai ter zagueiro, não vai ter meia, vai ter só esses 4 bonecos. O resto vai ser tudo NPC. O Rin já passou pelos bonecos fácil, não fez nada. Os caras não fizeram nada pra parar o Rin. De novo, você não precisa... Eu falei nesse vídeo aqui de coisas que eu quero ver no arco da Copa do Mundo. Isso é uma coisa que tem que parar. Nós precisamos de goleiro, nós precisamos daquela sensação de que o cara, de que existe algum tipo de ameaça, de que existe alguma barreira no gol impedindo que os chutes aconteçam. Blue Lock não é conhecido pelo seu realismo, né? Tem esse vídeo aqui meu também falando que Blue Lock não é um esporte realista. E assim, só que algum nível de realismo é necessário para que não vire um Super 11 da vida. Algum nível de realismo é necessário. E um nível de realismo que está ficando muito chato, que está se perdendo, é o atacante sempre volta para defender o gol. E não tem problema isso acontecer 1, 2, 3 vezes. O problema é que isso sempre acontece. Você nunca tem um goleiro defendendo uma bola. É sempre um atacante. É sempre um chute super bem colocado, um painel super bonito. É você, caraca, será que o goleiro vai defender ou será que vai ser gol? Não, um atacante que tava lá no ataque é teletransportado pra defesa e defende. Meu Deus, cara. E isso aconteceu agora com o Onazi. O Onazi tava lá no ataque, o Blue Lock faz um contra-ataque rápido, o cara dá um chutão lá pro meio do campo, aí o Hiyori manda pro Rin, o Rin vai e faz o chute, e quem tá lá? O Onazi! Como é que o cara tava lá no ataque e teleportou? Então assim, cacete, parece que, de novo, não tem goleiro nenhum, não tem zaga, não tem ameaça de defesa se não for o atacante. E isso foi aceitável na primeira seleção, foi aceitável durante todo o Blue Lock. Durante todo o projeto Blue Lock eu tô me referindo. Aí nós tivemos o jogo do Japão Sub-20. Já não foi muito aceitável, porque o goleiro lá é profissional. E aí nós tivemos o arco da Liga Neo-Egoísta, que não é aceitável. Não é aceitável. Goleiros profissionais que nunca defenderam um chute sequer. E agora nós temos o arco da Copa do Mundo Sub-20. O ápice do futebol Sub-20. E nenhum goleiro vai fazer nada. A Nigéria não vai ter goleiro. A Inglaterra não vai ter goleiro. A Espanha não vai ter goleiro, que a Espanha é dita como, caraca, o ápice do futebol. A França não vai ter goleiro, que é dita como sendo a melhor seleção do mundo. Não vai existir goleiro, cara. Pelo amor de Deus, nós precisamos de goleiro. Nós precisamos daquela sensação de defesa, de ameaça, de que não importa se o zagueiro vai fazer um chute com um painel super bonito, super detalhado, ainda há um goleiro que vai impedir. Ah, mas se é só pra impedir o gol, qual a diferença se é um atacante ou se é um goleiro? Porque, de novo, você tira o pouco do realismo que o Blue Lock ainda tem. Você tira a sensação de que, caraca, existem mais jogadores em campo, que não é só o Onazi e aqueles 3 amigos dele, que não é só o Nagi, o Tigiri, o Rel, de que existem jogadores além do Japão, além do Blue Lock, de que existem personagens que, de novo, eu falei nesse vídeo aqui, sobre coisas que eu quero ver na Copa do Mundo. Você não precisa fazer um backstory mega detalhado, um backstory do Kaiser, sabe? Você não precisa ter um backstory do Kaiser em todos os jogadores. Você pode ter 2 páginas, você pode ter, cara, não precisa nem ter backstory, mas faz o personagem ter a função dele. Faz um zagueiro defender um gol, faz um goleiro, o cara que está no gol defender o gol, faz um meia fazer ali um x1 com Bashira, um x1 com Rin, sei lá. Faz os personagens jogarem nas suas funções. Chega desse negócio de ser 3 contra 5, que nem foi na Liga Neo-Egoísta. Agora no Blue Lock, o Kaneshiro realmente ele tem os 11 jogadores para trabalhar, porque os 11 jogadores são principais, de certa maneira. São 11 jogadores que têm um desenvolvimento, mas vai ser 11 contra 4. Pô, fala sério, qual a dificuldade de fazer 11 contra 11? De novo, você não precisa ter o personagem com uma história detalhada. Você pode ter o personagem simplesmente fazendo algo, simplesmente parando o Rin, ou sei lá, fazendo uns passes, fazendo um 2, fazendo um toque 1-2 com o Onazi. Você pode ter os personagens fazendo alguma coisa, não sendo só personagens servindo pra o Rin passar, que nem era, por exemplo, os zagueiros do Bastard, que nunca faziam nada. Os zagueiros do Bastard nunca faziam nada, era sempre o Izagi assumindo todas as posições. E isso, sinceramente, funciona 1, 2, 3 vezes. Agora, 50 vezes, todas as vezes, Blue Lock, sinceramente, perde muitos pontos comigo, e eu acredito que com vocês, quando ele faz isso, quando ele não coloca os jogadores para cumprirem as suas funções, e ele coloca atacantes para defender gol, sabe? Chega disso, chega. Sinceramente, para mim, não dá mais. Tem que ter goleiro,
tem que ter zagueiro, tem que ter os personagens cumprindo as suas funções. Chega de atacante teleportando pra defender gol. Pra mim, eu vou ler, né? Lógico, eu vou ler, eu vou gostar, eu vou achar o arco maneiro, mas isso vai perder muitos pontos comigo. Mas enfim, diz aí a sua opinião, você acha que não, que tá tudo bem, que pode ficar. Vai ser só atacante jogando. Vai ser atacante defendendo gol de atacante fazendo gol, vai ser só isso, vai ser praticamente gol a gol, vai ser gol a gol de atacante o bloco inteiro. Diz aí a sua opinião, deixa seu comentário, deixa o like, comenta, compartilha. Um grande abraço pra você. Kaneshiro, faz goleiro. E é isso aí, valeu. E no final do vídeo aqui, agradecer aos membros, lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal, ok? Um agradecimento especial ao Leão por ser o primeiro membro aqui do canal. Muito obrigado, cara, de coração mesmo. É isso aí, valeu.